Em outubro, a velocista Allyson Felix se tornou a única atleta no mundo com 12 medalhas de ouro, superando até mesmo o ídolo Usain Bolt. O que poucos sabem é que Allyson perdeu seus patrocinadores quando engravidou. As marcas acreditavam que depois de ser mãe, ela não teria o mesmo rendimento. Mas 10 meses após o nascimento da filha, Allyson venceu o 4x400 metros no Mundial de Doha. A força para a sua superação veio justamente da maternidade, e ela deu um tapa na cara dos preconceituosos. Infelizmente, sua história se repete diariamente na vida de mais de 50% das mulheres brasileiras que perdem seus empregos após terem filhos ou são discriminadas no ambiente de trabalho por desejarem ser mães. Precisamos falar sobre isso. Descubra os seus direitos. E hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Vicente Federici, ele que é um dos maiores nomes da advocacia, um dos melhores advogados que nós temos na cidade de Jaú e região, para poder falar com a gente sobre um assunto super importante, que são os direitos das mulheres e principalmente das mães e gestantes, né? Historicamente, as relações de trabalho, elas são marcadas por machismo. Você pode até observar que as mulheres, elas recebem menos que os homens, e isso também é um dado histórico. E essa luta ela é transposta também na relação de trabalho, e ela tem um dado a mais quando a mulher se encontra grávida, se encontra na situação de gestante. Justamente por conta disso, para proteger a mulher e para proteger também a criança que está em gestação, a legislação estabelece alguns critérios de proteção. Primeiro deles, estabilidade. Toda gestante tem estabilidade no emprego. Também, para proteger a gestante, ela tem um auxílio durante um período que ela fica na casa dela, o auxílio gestante, a licença maternidade, que ela continua recebendo para poder cuidar do filho recém-nascido, da criança recém-nascida. Não só da gestante, mas também daquela mulher que adota uma criança, também tem direitos semelhantes aos da gestante, que eu gostaria de expor um pouquinho. Por favor. Então, em primeiro lugar, a gente falou da estabilidade, a gestante tem estabilidade. Então, desde a concepção, desde o início da gravidez, durante 5 meses após o parto, a gestante tem estabilidade, ou seja, ela não pode mandar embora. Ah, mas eu conheço uma prima, uma sobrinha, alguém, uma amiga da família que passou por isso e acabou sendo mandada embora. Pois bem, ela tem direito à reintegração imediata, ou seja, o retorno imediato ao seu trabalho. O que acontece é que, pela sensibilidade que nós temos, muitas vezes esse trabalho acaba se tornando tóxico, até mesmo para essa gestante que foi mandada embora por conta da sua situação. Então, a Justiça do Trabalho tem reconhecido a indenização desses 5 meses, juntamente com todos os direitos trabalhistas que normalmente ela teria direito, por conta de não haver mais condições de reintegração, condições psicológicas, muitas vezes, de reintegração ao seu serviço. Então, isso é reconhecido pelo direito, está na lei, está na CLT, e está também dentro do repositório de jurisprudência da Justiça do Trabalho. Uma segunda situação que eu também já falei é o auxílio maternidade, a licença maternidade. São 120 dias de licença maternidade, podendo ser estendido de acordo com a empresa, se ela participar de alguns programas sociais da empresa cidadã, até 180 dias, que a mulher, a gestante, tem direito após o parto de ficar com seu filho e acompanhar a evolução da criança nesse período. Gostaria de falar de um outro direito, que é o direito ao pré-natal. Então, a gestante tem direito, sim, a pelo menos 6 consultas. Se ela estiver passando por alguma complicação e necessitar de mais consultas, o patrão, o empregador, é obrigado a conceder todas essas consultas, desde que justificadas, logicamente, e até os exames necessários para o pré-natal. Tá? E após todos os direitos são assegurados à gestante e ao feto durante todo esse período de gestação e após o parto, com a criança já gerada,
a gestante tem o direito de 2 intervalos diários de 30 minutos para amamentação. Essa questão da amamentação, muitas mulheres, porque é muito difícil você sair por meia hora do seu trabalho, ir até a sua casa, pegar o bebê, amamentar e retornar, e tudo isso em meia hora é muito rápido. Em cidades maiores, algumas empresas constroem ambientes onde é possível que a mãe amamente lá, mas aqui no nosso interior a realidade é bem outra, né? Por isso, muitas mulheres acabam conseguindo uma carta em que elas juntam todos esses 30 minutinhos que elas vão ter. Isso se transforma, acredito que em 15 dias que elas usam para estender a licença maternidade. Então, veja a situação de uma mulher. Ela tem 4 meses de licença maternidade, mais 15 dias da amamentação, se ela optar por fazer dessa forma. Mas, às vezes, tem umas férias, aí ela junta mais um mesinho de férias aí. Ela está protegida pela estabilidade por 6 meses. Ela já vai ter matado aí 5 meses e meio. Ela vai ficar 15 dias trabalhando e em 50% dos casos vai acabar sendo demitida depois desse período. Existe algo que ela possa fazer ou a partir dali a empresa realmente tem direito de descartar e não existe nada? Infelizmente, a legislação ela vai estabelecer só esse limite de proteção. Se nesse ínterim ela sofreu qualquer tipo de constrangimento em razão da gravidez, ela pode pleitear uma indenização. Qualquer tipo de submissão à situação de humilhação ou constrangimento em razão da gravidez está configurado assédio moral na relação de trabalho e todo esse assédio moral é indenizado e é de responsabilidade do empregador que o praticou. Se não foi diretamente o empregador, mas se foi algum gerente ou algum gestor ou alguém de cargo de comando, logicamente que a empresa é objetivamente responsável por isso, sem qualquer tipo de descarte de uma responsabilidade subjetiva de quem fez. Mas quando a mulher sofre um assédio moral, primeiramente ela tem que identificá-lo, né? E é muito difícil, porque a mulher ela tá ali, naquela situação frágil. Ela acabou de descobrir que ela vai ser mãe. Então, além dos hormônios a milhão, ela sabe das responsabilidades que ela vai ter, o que a deixa um pouco cega para as atitudes do gestor, por exemplo. Ele pode agir de N maneiras que ela vai estar suportando por precisar daquele emprego. Então, como fazer a mulher identificar quais são as situações que configuram esse assédio moral? Sim, por ser uma questão muito subjetiva, é muito difícil encontrar uma receita do assédio moral. Às vezes o assédio moral é aquele que transforma a relação de trabalho numa relação tóxica. Tudo aquilo que visa humilhar, descapacitar, menosprezar, agredir, ainda que de uma maneira passiva, é uma configuração de um assédio moral na relação de trabalho. Se o patrão ou a patroa a desqualifica na frente dos outros, desqualifica tudo aquilo que ela faz, e nada está bom, mas não é um nada está bom com, olha, vamos melhorar, é um nada está bom do tipo, você não presta, você não consegue fazer aquilo o serviço a qual é submetido ou a qual você te exclui. Não te chama mais para algumas reuniões. Sim, acaba te afastando do seu serviço normal, né? E toda vez que você for falar, não, é porque você está grávida, você não vai dar a atenção que eu preciso, a atenção que o serviço necessita. Então, essa forma de discriminar a situação, por ela ser grávida, por ela ser mulher, enfim, é uma forma de assédio moral. Com certeza. Isso precisa ser documentado. Muitas das vezes, nós somos procurados nos nossos escritórios falando, passamos por isso, por aquilo, essa situação foi documentada, sabe? E hoje em dia nós temos acesso a celular que pode fazer gravação, pode fazer filmagem. Nós temos colegas de trabalho que se dispõem a prestar qualquer tipo de testemunho. Enfim, dá para fazer inclusive perícia psicológica, assim, N situações que dá para comprovar essa situação de assédio moral.
Eu acho muito importante colocar também, primeiro, uma frase que a mulher não percebe, na maioria das vezes, que é um baita de um assédio moral, que é: você acha que era hora de você ter engravidado? Porque ninguém pode determinar qual é o momento. Isso é uma coisa tão pessoal, né? E isso acontece muito, porque o gestor ele se sente prejudicado com a gravidez. Ele está fazendo planos, está contando com aquele funcionário para alguma coisa e aquela funcionária ela acaba engravidando e então ele julga ela por ter engravidado. Isso é assédio moral. Sim, mas o simples fato dele estar fazendo planos com aquele funcionário que extrapolam a órbita de dar àquele funcionário o devido descanso, horas de lazer, enfim, isso já demonstra que a relação já vem vindo de uma maneira tóxica, a ponto desse funcionário estar tendo toda a sua energia drenada para o serviço. Se essa preocupação por parte do empregador piora quando é notificado de que há uma gravidez e agora você não vai dar mais a atenção que eu preciso, isso significa, sem dúvida alguma, de que está ocorrendo efetivamente aí um assédio moral. Com certeza. Porque a funcionária vai se sentir culpada por estar grávida. Sim, e aí não vai curtir um momento que é único e maravilhoso da vida. Não é o correto dentro de uma relação de emprego, porque a relação de emprego é uma relação objetiva, não é uma relação subjetiva. É isso aí, gente, sempre bom lembrar. E a questão da testemunha que você colocou, na maioria das vezes, no ambiente de trabalho, mesmo vendo o coleguinha passar por maus bocados ali, as outras pessoas elas acabam não tomando as dores porque elas precisam proteger o delas. E uma pessoa que está ali, que não está percebendo que está sofrendo assédio moral, aí ela adoece psicologicamente, tem que procurar auxílio, tomar remédios e etc. Todo esse acompanhamento psicológico serve como prova também de que ela sofreu um assédio moral, porque é facilmente identificado por um profissional. Sem dúvida alguma, é aquilo que eu falei. Testemunha é bom, mas como o ambiente de trabalho acaba sendo muito competitivo, às vezes as pessoas até usam de maneira predatória isso para buscar um plus dentro do... Bom, se alguém está sendo atacado, significa que eu estou bem, não estou sendo atacado, vamos deixar dessa maneira. Então é um ambiente muito competitivo. Logicamente que através de laudos, e uma das formas de comprovar é através de um laudo médico, imagine que um juiz ele vai pegar um atestado médico, um atestado psicológico, um atestado psiquiátrico, muitas vezes, de todo o acompanhamento, medicamento, tudo aquilo que foi comprado e gasto, e ele vai usar isso como embasamento para pedir também que um psiquiatra ou que o serviço do juízo faça uma avaliação, não só na pessoa, mas também naquela documentação que está sendo ofertada. Então isso é um desenrolar ainda dentro do procedimento judicial, quando identificada já esse assédio moral. É preciso olhar para as mulheres por tudo isso que elas vivem no dia a dia. Hoje a gente fala mais, né? Antigamente tudo era muito comum. Perdeu o bebê, daqui a pouco pode ter outro. É normal perder o bebê. Perdeu o emprego. Todas as... Olha, ainda hoje em dia a gente escuta isso. Sim, o assédio moral é terrível e ele pode causar complicações para a gestante, para o bebê, para o parto, antecipação de parto, enfim, inclusive uma depressão profunda e suicídio. A gravidez é um momento de luz, é um momento de graça, é um momento de alegria na vida. A gente sabe que os empregadores acham que têm os seus motivos para certas atitudes, mas nenhuma meta, nenhum interesse financeiro, nada pode ser colocado acima da sua saúde e da sua alegria nesse momento. É preciso estar atenta, é preciso ficar firme e forte para lutar pelos seus direitos e procurar ajuda. Sempre que você se sentir insegura, sempre que você se sentir vulnerável, procure ajuda. Exatamente. Procure ajuda profissional. Antes de mais nada, um apoio psicológico, psiquiátrico e médico também, e procure também um profissional da área do direito que possa te encaminhar e fazer valer os seus direitos. Muito obrigada, Luiz.
Esse vídeo vai para todas as Ellissons, Ludes, Marias, Anas, Carolinas, que tiveram que se reinventar após a maternidade. Não abaixe a cabeça. Mostre sua força. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube e segue também nossas redes sociais. Ainda temos muita coisa para falar por aqui.